Bem-vindo a bordo! Eu sou o Cláudio Luquezzi, esse aqui é o Kowalski e estamos começando mais um Documento Revista Asas, junto com os nossos parceiros, a Embraer, Dassault Aviation, Amaro Aviation, Elibras, Digex, Goodyear e Hangar 33. E assine a Revista Asas, o complemento ideal aqui para o canal. E dessa forma você também apoia este nosso trabalho. E vamos lá, porque pensar faz bem. Você sabe quem é o cara cuja história vamos contar nesse vídeo? Reconheceu ele? O nome é Ernst Ude. E não, você não vai encontrar o nome dele em nenhuma lista de ases da Luftwaffe na Segunda Guerra Mundial. De jeito algum. Então, quem foi esse homem? Ele nasceu em Frankfurt em 26 de abril de 1896 e tinha exatos 18 anos quando explodiu a Primeira Guerra Mundial. E imediatamente, em agosto de 1914, se voluntariou para o exército. Talentoso, ele era, aliás, músico e um muito bom desenhista e cartunista. Extremamente hábil e com um temperamento livre e individualista, ele era tudo que o exército imperial alemão não queria num militar. Mas era exatamente o que se necessitava no então Corpo Aéreo do Exército. Desse jeito, em junho de 1915, ele foi transferido, indo fazer toda a instrução de pilotagem e sendo selecionado para a mais individualista das aviações, a caça. Era um tempo muito diferente de hoje, em que a formação de um piloto era feita em alguns meses e a sua vida em combate geralmente contada em algumas poucas semanas. Seja como for, no primeiro trimestre de 1916, o D já estava no front, pilotando um caça monoplano Fokker E-1 Heindecker, numa unidade de caças monomotores baseada em Ramstein. E a sua primeira vitória veio rápido, um bombardeiro francês Farman, provavelmente um F-40, abatido em 18 de março. E aí sim o D descobriu o seu elemento, a sua paixão. Rasgando os céus e descobrindo sensações que até então nenhum homem experimentara, nas manobras acrobáticas dos dogfights, sozinho e dono de si no cockpit, ele tinha toda a liberdade com que sempre sonhou e que o embriagava, sem deixar de ser um inimigo mortal. Indo para o Esquadrão de Caça 15, ou Yasta 15, em outubro de 1916, ele somou mais 5 aeronaves francesas derrubadas antes de ser transferido em maio para o Yasta 37, que atuava no setor britânico, na frente, onde em 10 meses acrescentou mais 14 vitórias, todas aeronaves do Royal Flying Corps britânico. E a sua inequívoca habilidade o levou a ser transferido novamente em março de 1918, dessa vez para o Yasta 11, nada menos que um dos esquadrões do mais mítico grupo de caça alemão, o JG-1, comandado por Manfred von Richthofen, o próprio Barão Vermelho. E em 9 de abril, com o score de 20 vitórias, o D recebia a Pour le Mérite, a mais elevada condecoração de bravura militar da Alemanha Imperial, conhecida popularmente como Blue Max, que só ele e outros 27 pilotos receberiam nessa guerra. Em maio, ele já era o líder do Yasta 4, que também compunha o JG-1, e que, com a morte de von Richthofen em 21 de abril, passara a ser liderado por William Reinhardt, que somaria 20 vitórias até perder a vida em voo em 3 de julho, com o comando do grupo passando então ao último líder deste na guerra, Hermann Göring. Enquanto isso, comandando o Yasta 4, o D somou mais 39 vitórias em apenas 4 meses
E quando a guerra enfim terminou em 11 de novembro, com a derrota alemã, tinha alcançado 62 vitórias em combate, tornando-se o segundo maior ais alemão do conflito, atrás apenas do próprio von Richthofen, e o maior a ter sobrevivido. Sem dúvida, um dos maiores pilotos de combate do mundo naquela época. Com a paz, porém, veio o fim da arma aérea alemã. E sem voar, o D não viu razão para seguir no serviço militar, desligando-se em 1919. Então, como milhares de pilotos militares de todas as nações envolvidas naquela guerra, num mundo em que a aviação civil e comercial mal tinha nascido, ele se viu desempregado. E como tantos outros, só havia uma coisa que sabia fazer: voar. Ele até tentou mudar, criando uma pequena fábrica de aeronaves desportivas em 1921. Mas a vida de administrador conseguia ser pior que o quartel. E vendeu o negócio em 1926 para a BFW, que se tornaria a Messerschmitt AG em 1938. E, então, livre de compromissos, se tornou um piloto de acrobacias e shows aéreos, vivendo assim até 1935, viajando pela Alemanha, reunindo multidões como o maior ais vivo, alemão, claro, e se exibindo com manobras absolutamente alucinadas, como pegar bordados lenços femininos no chão, passando com seu biplano com um gancho preso na ponta da asa inferior. Você imagina isso? E até fazendo um número teatral, como um personagem que inventou o professor voador, literalmente fantasiado, com peruca, barba falsa, cartola e sobrecasaco. Olha aí. Não, literalmente ele fazia qualquer trabalho de voo que aparecesse, incluindo rebocar faixas de produtos como os chocolates Trumpf. E também atuou como piloto dublê em diversos filmes de aventura, em sequências aéreas ousadas como seus shows, em locações tão extremas quanto a África e, acredite, as regiões árticas. Aliás, o D foi a inspiração direta do ais alemão vivido por Bro Brunde em Quando as Águias se Encontram, de 1975, com Robert Redford, que a gente já comentou aqui, filmaço clássico de aviação. Mas, ao contrário do Ernest Kessler do filme, o D não era exatamente aquela figura típica do aviador militar alemão de rígida conduta e prussiano cavalheirismo, com o coração dilacerado pela derrota, o sangue fervendo por vingança e a alma mergulhada na humilhação. Ele não era desses. O D era um daqueles românticos apaixonados, boêmios e aventureiros, como Mermoz, talvez, que acho que não existem mais na aviação, ou quase. Apaixonado pela vida e seus prazeres, era aquele aviador indomável, amante do voo, mas também por uma boa mesa, um vinho, um champanhe e, claro, belas mulheres. E com sua fama merecida de herói de guerra, charme inquestionável e a irresistível atração de viver desafiando a morte, nada desses prazeres lhe faltavam: a melhor comida, as mais caras bebidas e as mais belas mulheres. Nem sempre nessa ordem, tá? E aliás, muitas vezes sem ordem alguma. Mas aí veio a ascensão do nazismo, com Adolf Hitler e o anúncio do Terceiro Reich, seguido do abandono de todas as restrições de poder militar do Tratado de Paz. E no topo da hierarquia do regime nazista, abaixo apenas do próprio Hitler, e agora como comandante da recriada arma aérea alemã, surgida em 1933, mas só oficializada 2 anos depois, estava ninguém menos que o antigo colega aviador, e depois seu último comandante no JGU, Göring. E essa nova arma agora era autônoma e independente, a Luftwaffe. E tanto Göring quanto Hitler viram rápido que o maior ais alemão sobrevivente, então já um personagem de fama e popularidade mundiais,
era exatamente o tipo de relações públicas de que o regime precisava para a recém-nascida Luftwaffe. Mesmo que o estilo de vida livre, playboy de UD contrastasse claramente com a rigidez, o conservadorismo e o moralismo imoral, e hipócrita dos nazistas. Mas UD, que de jeito algum compartilhava dos valores radicais nazistas, rejeitou as ofertas de Goering para retornar à vida militar. Mas a sua paixão o ia trair. Numa viagem aos Estados Unidos no início dos anos 30, ele voou e se apaixonou pelo caça-biplano Curtiss Hawk II, de capacidades acrobáticas, e que daria origem ao caça de porta-aviões F-11C Goshawk e a sua variante de caça-bombardeiro capaz de ataques em mergulho, o BF-C-2 Helldiver. De volta à Alemanha, não conseguia pensar em outra coisa que não fosse ter um Hawk II. E também o fascinar o conceito do bombardeiro de mergulho. A precisão do ataque o tinha cativado como o avião ideal de apoio às forças terrestres, superando a trágica falta de acuidade dos bombardeiros horizontais, causadores de tantos desastres sangrentos de fogo amigo, dizimando tropas alemãs inteiras que ele presenciara na guerra. E em conversa sobre tudo isso, Goering viu a oportunidade de vencer a resistência de UD, de voltar a vestir farda, oferecendo-lhe de comprar 2 Hawk, que na prática seriam aviões pessoais dele, desde que ele se filiasse ao partido nazista e se reincorporasse às Forças Armadas. E ele aceitou. Em 1º de junho de 1935, UD se tornava coronel da Luftwaffe. Na época, o chefe do Estado-Maior desta era o general Walter Wever, um estrategista do poder aéreo de visão aguda, defensor de uma força aérea que pudesse apoiar o exército, mas que também tivesse um poder próprio e decisivo, através da capacidade de ataque estratégico de longa distância, com uma frota de bombardeiros pesados. Mas em 3 de junho de 1936, exatamente quando era emitido o requerimento desse bombardeiro pesado sonhado por Wever, ele morreu num acidente aéreo com o seu Heinkel 70. E aí começou a parte trágica da vida de UD. Ele tinha sido nomeado pouco antes, em fevereiro, como inspetor dos programas de caças e bombardeiros de mergulho. E com a morte de Wever, foi promovido em 9 de junho como diretor de todo o departamento técnico, ou seja, passou a ter a palavra final sobre todos os programas de novas aeronaves da Luftwaffe. Só que ele não tinha nem conhecimento técnico, nem formação, nem experiência alguma para uma posição dessas. E o departamento técnico, que quando da sua nomeação tinha 4 divisões, logo cresceu para 13 e depois para 26, tornando-se uma daquelas monstruosidades típicas de regimes totalitários, corroído nas entranhas por carreirismo, intrigas políticas, ciúmes mesquinhos e rivalidade entre as diversas áreas. E o D estava muito longe de ser o líder firme para controlar isso. Ao contrário, ele preferiu ignorar o caos da organização crescente ao seu redor e sempre que podia fugia de Berlim para visitas a fábricas de aeronaves e campos de aviação, sempre pilotando o seu Cybele FH-104, pintado em vermelho brilhante e cujo interior dispunha de um bar completo e sempre muito bem abastecido. Mas não é só jogar pedras no cara. Alçado sem ter como negar, quem ia ser louco de dizer não a Hitler, a uma posição para a qual de jeito algum tinha sido talhado. Apesar disso, o D fez de tudo para dotar a Luftwaffe do melhor equipamento aéreo possível e na maior quantidade de que a indústria alemã fosse capaz. E se o Estado-Maior tinha cancelado o bombardeiro estratégico,
e direcionada à Luftwaffe para ser uma força aérea basicamente tática, o D trabalhou para que fosse a mais mortal possível nessa missão. Ele concentrou a produção num único tipo de caça, o excelente Bf-109 da Messerschmitt, e investiu tudo o que fosse necessário no bombardeio de mergulho Ju-87 Stuka e no bombardeiro médio Ju-88, também capaz de ataques em mergulho. E quando a Segunda Guerra Mundial eclodiu em 1º de setembro de 1939, as rápidas, avassaladoras e desconcertantes vitórias alemãs contra a Polônia, na Noruega, na Bélgica e Holanda e culminando vencendo a França, pareceram validar todo o seu esforço. Mas aí, no segundo semestre de 1940, veio a Batalha da Inglaterra. E a Luftwaffe, incapaz de realizar uma verdadeira campanha estratégica contra as Ilhas Britânicas, se viu derrotada pela Royal Air Force. Houve tentativas de reverter o quadro, como a produção prematura de tipos novos, como o caça bimotor Me-210 e o bombardeiro pesado HE-177, ambos terríveis fracassos. Ao mesmo tempo, nos bastidores, o inspetor-geral da Luftwaffe, o general Erhard Milch, fazia o possível para solapar a sua autoridade e lhe atribuir todas as falhas e derrotas da Luftwaffe. Um modo, inclusive, de ocultar sua própria responsabilidade, ou de Goering, que não moveu um dedo para defender seu antigo colega de esquadrão. Adoecido, com crises de estresse e de depressão, o D acabou tomando uma atitude final previsível por sua personalidade e caráter. Com sua pistola, suicidou-se em 17 de novembro de 1941. O regime escondeu seu fim trágico, divulgando que o aviador perecera num voo ao testar uma nova arma. E olha só, quase como no roteiro de filme, a morte de D teve um desdobramento não menos trágico. Então, um dos maiores ases da Luftwaffe, com um score final de 108 vitórias, 14 dessas na Guerra Civil Espanhola, e sem dúvida o principal líder tático da caça alemã, criador das suas principais doutrinas de combate, Werner Mölders estava em combate na União Soviética, na Crimeia, e apressadamente embarcou no Heinkel 111 para ir ao funeral de UD, a quem muito estimava. Mas a aeronave, pega numa tempestade, caiu ao tentar um pouso de emergência em Breslau. Em menos de 5 dias, a Alemanha perdia 2 de seus maiores e mais carismáticos ases. E essa foi a história de Ernest Ude, um dos grandes aviadores do século XX. Obrigado por estar aqui comigo e com o Kowalski no canal da revista Asas, o melhor da aviação e sua história e cultura no YouTube. Um grande abraço e até o próximo voo.